os assuntos do nosso Brasil, fora a grande repercussão da questão dos conflitos que há no Oriente Médio, aqui a prioridade tem sido política, principalmente porque a gente está em um ano eleitoral. E a gente tem comentado muito aqui sobre o cenário pernambucano, porque a gente estava observando o que é que de fato e as posições no cenário nacional, que repercute claramente também no nosso estado e no Brasil todo, daqueles que são pré-candidatos a presidente da República. O do presidente atual não tem muita novidade, que a gente já sabe até os passos que ele vai seguir, o que ele vai falar. Mas eu queria muito escutar o que é que o candidato, o pré-candidato e filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, tinha a falar sobre o país. Quando ele tivesse uma oportunidade em um campo ímpar, né, em um campo internacional ou em um campo geopolítico, de falar. Não estou querendo aqui escutar aqui da mesmice de sempre, né, que é o bem contra o mal, eles são bons e o outro é mal, o outro... Isso não interessa. A sociedade brasileira está, acho que na sua grande maioria, se preocupa no seu bem-estar social, como vai ser sua vida, como vai ser a vida da sua família, como a mão invisível do governo pode proporcionar um bem-estar melhor, né, para o dia a dia das pessoas, assegurando o emprego, assegurando segurança, assegurando educação de qualidade, um bom atendimento na esfera do campo das ações da saúde, né, das ações de segurança pública, como já falei, na infraestrutura dos estados, dos municípios, e isso numa visão macro, né, da capacidade do governante poder gerar emprego para as pessoas, né, de diminuir as desigualdades sociais. Pois bem, dito isso, eu fui observar e analisei o discurso da oportunidade que o Flávio Bolsonaro teve, né, foi para os Estados Unidos. O cenário já não era muito interessante, porque ele foi justamente para um evento do MAGA, esse MAGA que é uma espécie de instituição americana de extrema-direita, né, que defende a soberania americana, que defende a extradição de todos os imigrantes, até defende também que aquele que nasce nos Estados Unidos não tem o direito de ser chamado, né, desferindo um golpe, parece que é na 7ª emenda americana, que é uma coisa já do século passado, né, do início do século passado, né, que falava sobre isso. A partir de, se eu não me engano, de 1800 alguma coisa, 1890, por aí, se o espírito não me engano, é uma coisa que já faz muito tempo e já estava enraizada, aquele que nasce nos Estados Unidos, e era uma demanda que na época os Estados Unidos tinham até para povoar também as Américas ali, a América do Norte. Enfim, aí eles são até contra isso, o cara que nasce nos Estados Unidos devem ser deportados também. As crianças devem ser deportadas, né? As crianças devem ser presas. É isso que eles defendem lá. Primeiro, e é a mesma fala que o próprio governo americano tem, o governo atual, agora o Trump, disse que primeiro os americanos, segundo os americanos, terceiro americano, quarto americano. Deixar bem claro que nem isso eles estão podendo fazer, porque a vida americana não está muito boa para o povo americano devido às loucuras que o Trump vive fazendo. Enfim. E a gente vê um Flávio Bolsonaro vai para lá, para esse cenário, né, que já é esse cenário, já que eu estou lhe falando, que é de extrema-direita, e começa a fazer um discurso entreguista, né? Ele diz em solo americano que o Brasil pode ser a solução para os Estados Unidos na disputa por minerais estratégicos. Contra a China é um desses momentos. Ora, peraí, ele já vai lá defender os Estados Unidos, dizer, ó, vocês querem ir lá para a nossa terra, vocês vão lá, extrai tudo que vocês quiserem lá, que vai ser muito bom para vocês, e a gente para ficar a solução contra a China. Esquece ele que o agronegócio, que é normalmente a grande maioria do agronegócio é de direita, é quem compra, a China é um dos maiores compradores. A relação de comércio com o Brasil com a China, né, já é primeiro lugar. O Brasil exporta muito para a China, tem relação de comércio. Então é dessa forma que ele quer. Então vamos aqui ser só serviçal dos Estados Unidos. A gente quebra aqui todos os pactos que tem com relação comercial e a gente aqui vira aqui uma colônia. Vamos virar uma colônia, né? Vamos ficar aqui dependendo como Portugal mandava no Brasil, extraía tudo, tirava tudo e a gente ficava aqui de graça, né?
ali e outra coisa, e diante da plateia estrangeira, né? Ele não quis nem colocar nenhum pano de fundo, simplesmente não houve nenhuma cautela diplomática, né? Não houve um esforço mínimo de dizer, mudar o discurso. Com a linguagem, dizer, mas a gente tem soberania, não, a gente não tem soberania nenhuma, o Brasil não precisa de soberania, não tem interesse nacional. O que viu foi uma apresentação, né, de um entreguismo, né, dizer assim, ó, tudo que vocês quiserem aqui, com uma potência estrangeira, que os Estados Unidos é uma potência, não há sombra de dúvida, que a gente oferece e dá a vocês, não tem problema nenhum, e a contrapartida ou a condição para impulsionar também não tem problema nenhum, não, vocês não têm contrapartida, você chegar lá, tirar tudo que tem e a gente tá bem. E é aqui que a frase de Flávio do Flávio Bolsonaro ganha uma densidade histórica. Porque não se trata de um episódio isolado, um deslize, não. É a continuidade de um projeto do poder do bolsonarismo. O senador está alinhadíssimo com tudo que o Bolsonaro dizia e com o processo de ser serviçal. Está prometendo terminar o que Paulo Guedes começou. Essa é a grande verdade. A gente não é subordinado aos americanos, eles fazem aqui o que quer e a gente aqui baixa a cabeça. Né? E não tem contraproposta de nada. Não tem proposta de desenvolvimento, não tem nada. Então, é isso que a gente vai ver. Né? Durante o governo do pai dele foi a mesma coisa. Aí, então, é isso que a gente vai ver. Então, ele, com aquela carinha dele, de santo, de lobo, ele realmente se entregou. E graças a Deus por isso, né? Porque ele consegue ser muito burro. Não é? Porque ele vai para lá e pelo menos devia enganar as pessoas. Não, eu vou dizer que aqui no Brasil a gente tem soberania, eu fazer alguma coisa, não. Mas ele está deixando bem claro. A gente vai fazer isso, eu vou ser um presidente que eu vou entregar o país a outro e acabou. Então, ninguém pode acusar o Flávio Bolsonaro de estelionato eleitoral, porque ele está dizendo o que ele vai ser. Ele está dizendo o que ele vai ser. Então, eu não estou aqui falando aqui de defender o governo atual, não, estou falando, peraí, a gente vai ver nessa mesma tragédia de um presidente, que um cara que quer ser candidato a presidente e já está se entregando a outro. Pô, deveria também fazer um discurso diferente. Ó, a gente está lá, o Brasil está lá, nós somos soberanos. Se os americanos querem fazer parceria conosco comercial e essas parcerias resultem no bem-estar social, tudo bem. Não, mas o discurso é para entregar tudo, é acabar com tudo. Né? E o que o Flávio faz agora é retirar o véu dessa estratégia. Então não tem estratégia. A estratégia é o seguinte, ó, vamos falar de terra rara, vamos aqui eliminar os chineses. Peraí, o mundo todo faz parceria com os chineses. Países liberais, países democráticos que vocês falam, a Europa, todo mundo faz. Então a gente não vai fazer mais, porque o intuito do governo, da proposta do Flávio Bolsonaro é eliminar os chineses, a gente não vai precisar, vai ficar só dependente dos americanos. Aí a gente vai receber aqui em troca alimento, grão, não, emprego não, vai receber o quê? Míssil, bomba. É isso que os americanos fazem, ele destrói tudo. Ah, vamos tirar aqui as terras raras dele, tira ele lá e acabou tudo. Vai lá ver se a Venezuela mudou de vida, a situação do povo mudou. Porque lá ele disse que o interesse dele lá é tirar petróleo. E é isso que os Estados Unidos fazem. Não vejo os Estados Unidos fazendo suas guerras e investindo em nada. Ele vai investir o que tem e desaparece. Tomou o Afeganistão, né, com os processos assertivos por causa do 11 de setembro, mas desapareceu, foi embora, deixou lá a miserabilidade. O Afeganistão está do mesmo jeito e pior. O Iraque está uma tragédia. Então tudo que os Estados Unidos botam a mão não vira ouro não, gente. Vira M. Vocês sabem o que eu estou falando. Vira uma miserabilidade, né? Para não dizer outra palavra. Então, custa nada você pelo menos ter altivez e dizer, vamos negociar. O que é bom para os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um parceiro interessante, não há sombra de dúvida, é um parceiro que consome bem. Mas vamos aqui fazer uma negociação de igual para igual. E não fazer de discurso de entreguismo. O grande problema é que a proposta da extrema-direita americana não é parceria entre iguais, não. É subordinação. Eles olham pra gente e dizem, vocês são subordinados, vocês são escravos nossos, vocês vão fazer o que a gente quer e acabou. Nenhum país soberano apresenta suas riquezas estratégicas dessa forma, não. Nenhum líder comprometido com a soberania e o desenvolvimento nacional vai ao exterior oferecer recursos naturais como solução para outro país, não. Países desenvolvidos protegem seus ativos. Nós temos um ativo, a gente protege ele e vamos ver como vai ser a escala de negociação. Não é só extrair, não. Eu quero também uma fábrica aqui, uma indústria aqui, que a gente também aqui possa proporcionar. O problema são os chips, né, através das terras raras. Então, então vai ter aqui indústrias aqui para gerar emprego e renda. Eles regulam o acesso. Eles negociam com a base de interesse que quer. E, sobretudo, mantêm um controle sobre as cadeias produtivas.
e, sobretudo, mantém o controle sobre as cadeias produtivas e estratégicas. É assim que um candidato, que se diz candidato, deve se posicionar. Eu lhe afirmo com nenhuma sombra de dúvida. Até os países que têm, hoje, a extrema-direita tem crescido, e a direita também, falam em soberania, falam em preservar seu país. Não, mas a extrema-direita daqui, brasileira aqui, não. Ela fala aqui em subordinação, em ser entreguista. E a gente aqui virar colônia. Não tem nem a altivez de defender a soberania nacional. Defendam a soberania nacional. Quer ser candidato? Defendam. Mas aí eu digo, vocês já escutaram o que o Flávio Bolsonaro está falando. Ninguém vai ser acusado, ninguém pode acusar ele depois de estelionato eleitoral. Você sabe que é estelionato eleitoral, o cara diz uma coisa e faz outra. Não, ele está dizendo o que vai fazer. O que Flávio falou, que ele chegou lá no tal falado CEPAC, né? Como um americano, ele falou como um americano. Não se trata só de afinidade ideológica, não, com o Trump, não, ou os setores da extrema-direita, não. Trata-se de uma aderência perfeita aos próprios Estados Unidos. Espera aí, vocês estão pensando nisso? Eu sou alinhado a vocês. O que vocês quiserem, vocês tiram e fazem o que vocês quiserem. A gente não vê o que é que ele tem que propor. Propor uma coisa diferente para o país. Mas é o mesmo do mesmo daquela tragédia que nós já vivemos. Então é isso que o Flávio Bolsonaro pensa. Pensa igual ao pai e pensa ao projeto bolsonarista, que é simplesmente resolver a vida deles. E ser os entreguistas. É isso que é. Você pode até não gostar do que eu estou falando, não tem problema. E eu não estou falando aqui de direita e de esquerda, não. Eu estou falando que é um candidato com altivez. O Ronaldo Caiado é a mesma coisa, né? Então, peraí. O que é que houve com a direita brasileira? Nem da ditadura militar. Na ditadura militar, os generais que tomavam conta desse país não eram entreguistas, não. Defendiam a soberania nacional. E que muitas vezes disseram não aos Estados Unidos. Muitas vezes se aliaram até com países da Europa nos seus interesses. Sempre se aliaram nos interesses nacionais. Quando se fazia uma negociação, se alinhava aos interesses nacionais. Eu estou dizendo os militares. Vocês querem um exemplo? Vocês gostam? Então se alinhem, pelo menos vejam o que os militares pensavam sobre o Brasil e sobre o processo de soberania nacional. Só é ler a história. Agora, isso que está acontecendo hoje, então, aqui para nós é uma tragédia, né? É uma tragédia já cantada, já, né? Então, vai ser para isso que o cara vai ser candidato? Né? Para se entregar aos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão dando um bom exemplo de como querem os países. Você está vendo aí o que foi que ele proporcionou agora com a guerra com o Irã, né? Um problema na economia mundial, trazendo problemas para o mundo todo, né? Numa guerra onde o próprio Pentágono, os próprios orientadores militares disseram que não fizessem, foram lá, meteram bombas no Irã, achando que o Irã era um pato morto, era uma Venezuela, e agora está o que está aí. Né? Então, gente, é uma coisa para a gente ficar alerta. Eu não quero votar em um presidente ou um candidato a presidente que fale que a gente vai se entregar a outro. Peraí, é a mesma coisa, peraí, eu tenho aqui você tem uma propriedade, você tem alguma coisa, não, aí tem lá os seus filhos, as suas pessoas, né, os seus parentes, não, vou doar a fulano, vou dar ele tudinho a ele, e a gente vai ser empregado deles. É a mesma coisa, você é o dono de uma padaria, vende a padaria para ser empregado do cara que vendeu. É mais ou menos assim, numa linhagem bem rasteira. Né? Não, eu sou o dono da padaria, agora eu vou fazer pão para ele, porque eu vou vender a ele e vou ser o empregado dele. Puxa vida. Não tem uma maneira melhor, não. Você pode até vender e criar uma nova relação de negócio, né? Mas é isso que a gente viu. Eu só estou falando o que a gente viu. Eu só estou, né, aqui contextualizando o que nós vimos o cara falar. Né? Num processo de subserviência que eu não acreditei. De entreguismo que eu não acreditei. Quer dizer, qual o valor que nós temos? Qual o valor que o brasileiro tem? Nenhum, a gente não tem valor nenhum. Então a gente vai se entregar mesmo, a gente vai virar colônia. A gente passou uma porrada de tempo colônia de Portugal, agora vai ser colônia americana. Onde ninguém quer ser, o Brasil quer ser. Então o cara que quer ser candidato, ninguém quer papo com os americanos na atual conjuntura. Só o Brasil que quer ser. E a Argentina aí. Né? Poxa vida. Então,
é uma coisa que a gente fica aqui, pensando aqui, né? O que é que vai ser, né? O que é que vai ser a proposta, né, quando chegar chegando aí já estamos encurtando o tempo para o registro dos candidatos? O que é que vai acontecer? É isso que a gente vai ver? É essa a proposta de Flávio Bolsonaro? É disso que ele vai falar? É desse alinhamento? Não está bom de falar das coisas, dos problemas do país, né? De absolver aqui as coisas, de a gente tentar aqui ver qual vai ser as nossas estratégias quando tiverem conflitos internacionais, a gente não for tão acometido. Por que não falar que a gente tem que construir mais refinarias? Para não ficar dependendo do petróleo pesado que nós temos, para refinar fora e quando voltar aqui, voltar a preço de dólar. Porque a gente não cria aqui, o governo atual até falou, é necessário que a Petrobras crie aqui reservas estratégicas para acontecer, quando acontecer uma situação como essa. A China não está sofrendo isso não, sabe por quê? Porque ela tem reservas estratégicas para 200 dias. Então ela pode equilibrar, sabendo que vai ter uma dificuldade em receber petróleo. Nós temos aqui petróleo. Então vamos procurar soluções para a gente não ficar tão vulneráveis às intempéries mundiais, aos conflitos mundiais, porque do jeito que eu estou vendo agora, amigo, a gente só caminha para conflito mundial. Então o Brasil tem que se proteger de alguma forma. Isso sim seria um discurso diferenciado. É tão difícil falar sobre isso, sobre soberania nacional, sobre o que a gente tem de riquezas estratégicas para negociar com outros países. Estou dizendo que os americanos não possam ter as terras raras nossas, mas pode ser sim através de uma negociação comercial, através de uma negociação que também tenha vantagem para o nosso país. É isso que eu estou falando. Então, se essa for a proposta, o cara que é candidato, pré-candidato e presidente da República, é igual o que acontecia antes. Vamos entregar tudo, vamos baixar a cabeça, né? Vamos ser subservientes e pronto, vamos virar colônia agora americana. Poxa vida, pra cima de mim, não venham não, né? E eu repito, vocês querem um exemplo de soberania nacional? Até o governo militar defendia os interesses do país. O governo militar, que se passou 20 e tantos anos no poder, né? Defendia os interesses nacionais. E esses daí querem entregar e acabar com tudo.